Guarda que ela está entrando aí. Oi, Ah, agora melhorou. agora sim, né? Tudo Agora bem? sim. É porque eu não estava te escutando, eu só via Ah, travando, mas tá tudo certo. legal. Eu também Tudo tô te bom? ouvindo bem. Tá me Legal. ouvindo bem agora, né? Estou ouvindo Ótimo, bem. legal. Muito bom, Problemas de Alice. conexão, normal. É, satisfação estar aqui com você hoje, Alice. Bacana aí. Obrigado aí por ter aceito o convite, né? Imagina, para mim é um prazer. Tenho buscado aí né, contatos aí com, né, para a gente fazer, né, lives interessantes aí para o público, né? Acho que temos aí essa visão comum aí de sermos autores aí da Alta Books. Agradecer também aí, Hum, primeiramente, também a Alta Books aí pela divulgação, que ela fez a divulgação da live aí no nosso, lá no Instagram da editora, né? E é bom ter a uhum, oportunidade de conhecer gente nova aí, super satisfeito aí a gente compartilhar aí esse momento aí, né? com É, certeza. acho que eu vou me apresentar, acho que vamos se iniciar se apresentando, né? Acho que nossos públicos em comum aí, né? Então, meu nome aí é Carlos Coutinho, eu sou gestor, sou gestor de performance industrial em empresa de alimentos. Eu também sou professor de coração, trabalho na PUC Paraná, nos cursos de pós-graduação. E estou lançando aí pela Alta Books, né, o livro A Tríade da Competência, que é assim, uma visão aí de desenvolvimento de carreira, falando muito, né, do equilíbrio das três macrocompetências aí que a gente tem que desenvolver a vida toda, que é a visão de liderança, conhecimento técnico e método, o equilíbrio nisso aí. Baseado em pesquisa, baseado na minha vivência aí como gestor, esses anos todos aí, né? Então, eu acho que nesse momento, quando a gente fala de competências, né, de tudo sendo posto em prova, né, eu acho que é o momento para a gente avaliar isso aí, né? Minha formação, Uhum. eu sou doutor em engenharia, né, e docente também. Quer falar Muito de você bom, aí? muito bom. Eu fiquei. Primeiro, eu agradeço demais o convite. Na verdade, como são muitos autores na Alta Books, a gente não conhece todos, né? Isso, é Então, uma eu grande fiquei bem oportunidade. feliz. É uma grande oportunidade. Eu fiquei bem feliz. Eu falei, é o meu colega, né? Eu fiquei bem feliz em receber seu convite e olhei seu livro e ele já está na minha lista de compra. Que bacana. O seu também, Porque tá? O seu é, tema também é muito interessante, eu também já coloquei na minha lista. Não, e eu falo um pouco de competência, é um assunto que me interessa muito, assim, é super importante. Uhum. E aí hoje a gerente de marketing lá da Altabooks me mandou uma mensagem dizendo que por causa da ação aí que você promoveu, os nossos livros estavam com 30% de desconto. Isso Até aí. dia 30, né? Por 3 dias Isso aí. aí. Aí eu fiquei super feliz, então já coloquei o seu livro no carrinho para comprar. Muito bom, legal, bacana Bom, mesmo. então deixa eu me apresentar. O meu nome é Alice, eu sou jornalista de formação, mas desde 2005 eu larguei as redações e fui empreender, montei a minha primeira empresa. E, bom, são 15 anos de jornada, então você imagina Bacana. por aí que eu já passei por tudo, né? Na época que eu comecei a empreender, o empreendedorismo, apesar de já existir desde Marco Polo, né, como eles falam, o empreendedorismo não era essa onda que é hoje, né? E então eu ralei muito, assim, quebrei muito a cabeça e comecei até a escrever. Eu fiz um blog para falar das minhas dores do empreendedorismo. E comecei a É, entrevistar empreendedores, estudar muito o assunto. Foi um assunto que realmente, assim, me apaixonei completamente. Então, depois de mais de legal. 10 anos de caminhada, empreendendo, passando as dores, os desafios e as alegrias, eu escrevi um livro onde eu reunia o meu aprendizado, né, a vivência, com a teoria, com os estudos. Por isso que o Opa, seu que livro me legal. interessou, porque a gente tem que estudar, né, para entender, Não apesar do tenha empreendedorismo dúvida. ser uma prática. Eu também sou professora da PUC, daqui de São Paulo. Você falou que Bom, é que daí do legal. Paraná, então é bacana, mais uma afinidade, É, né? E aí, em 2018, eu bacana, lancei legal. o empreendedorismo para leigos, né? Tá aqui. Que bacana. É, e aí esse livro reúne esses 10 anos, agora já são 15, mas reúne Hum. aí mais de 10 anos de prática empreendedora e pesquisa e reflexão. Bacana, é um livro que incentiva a pessoa, né, a pensar em empreender, né, dar os primeiros passos Sim. baseado aí na tua vivência, né? Eu acho que é um pouco Uhum. por aí, né? Quando a gente escreve um livro, a gente pensa, a gente coloca a nossa vivência, escreve a nossa vivência, mas também
o que aconteceu comigo também. Para fazer o livro, eu pesquisei bastante também, troquei ideia com outras pessoas, outros gestores. Eu acho que fica... A riqueza é a nossa vivência, mas também o compartilhamento aí né, de outras vivências também, né? Muito legal, Alice. Dizem que o melhor de uma pessoa está no livro que ela escreve, né? Por isso que a gente tem que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore, né? Porque a gente reflete muito mesmo, e a gente acaba pegando o melhor da nossa experiência, da nossa pesquisa, para colocar, né, no papel, para eternizar no papel. Então, é um motivo de orgulho, mas é muito trabalho também. É bacana que é um trabalho solitário, mas que depois você compartilha com o mundo e fica aí de legado, né? Então, é bem bacana. É uma autorreflexão, realmente. Você escreve, você põe no papel, você lê, você pensa, é isso que eu penso mesmo, mas por que eu pensei assim? Eu acho que tem toda essa visão, né, Alice? Muito bacana. E, assim, eu acho que esse tema aí de competências, de empreendedorismo, acho que no momento que nós estamos vivendo agora, né, Alice, eu acho que são assuntos bem interessantes aí. Acho que a gente está sendo, todos nós estamos sendo postos em prova aí, né, em toda essa crise mundial, né, de repensar, assim, né, por exemplo, no teu caso, acho que você vai poder falar bastante aí, o empreendedor. E acho que o empreendedor, o pequeno comerciante, o gestor mesmo de empresa, está todo mundo passando realmente, vivendo uma situação de a velocidade de acontecimento muito rápido, cenários que estão se modificando o tempo todo, e você tem que acompanhar, né? É uma questão mesmo de sobrevivência, a gente fala que é quase uma guerra, mas uma guerra que talvez seja um lado só, né? Todos nós contra uma pandemia que no final a gente vamos ser melhores, né? Mas é um desafio, né? Viver isso, né? Como é que você está vendo isso aí, Alice? Na visão aí dos empreendedores, você deve ter um público que conversa muito. Como é que está sendo isso aí para você aí? Muito. Eu estou ajudando num projeto que eu tenho um orgulho de estar participando e é muito bacana, então eu quero compartilhar aqui um pouquinho. O Google, com a Rede Mulher Empreendedora, da qual eu faço parte, fez um projeto aí, já tem um projeto chamado Cresça com o Google, e eles fizeram, por causa dessa pandemia, um trabalho aí de parceria com a RME, para disponibilizar uma série de mentoras. Então são mais de 30 mentores de todas as áreas do conhecimento que você imaginar. Então vai para a área de finanças, modelos de negócios, inovação, marketing digital, vendas online, inteligência emocional, vai várias áreas, onde eles disponibilizam meia hora desses mentores para conversar com empreendedores do Brasil inteiro e até fora do Brasil. Eu sou uma dessas mentoras, então estou há mais de um mês conversando com gente do Brasil inteiro. Já conversei, inclusive, com uma brasileira que está no Japão, empreendendo no Japão, com digital, com marketing digital. E tem sido... e tem sido maravilhoso, assim, eu como sou uma das mentoras, né, como eu disse, são mais de 30, mas tem sido muito legal, porque a gente consegue não só compartilhar conhecimento, ensinar e dar os primeiros passos, ajudar as pessoas a darem os primeiros passos, ou no empreendedorismo, ou para digitalizar a sua empresa. Então, como você falou, né, veio a pandemia e transformou tudo, então tinha muita gente no offline, que não sabe como digitalizar, não sabe como fazer a transformação digital. Então, a gente está ajudando nisso, mas eu acho que mais do que isso, é o apoio, é isso aqui que a gente está fazendo agora. É o contato, porque não precisa ser físico para a gente ter um contato, para a gente ter uma conexão. Então, uma hora eu estou falando com alguém do sul do país, outra hora eu estou falando com alguém do Nordeste, e a conexão é muito forte. Eu falo, toda vez que eu faço as mentorias, eu falo, uma vez que a gente está conectado para sempre, né? Me adiciona no Instagram, que a gente vai ficar conectado para sempre. Então, assim, é uma corrente muito legal, sabe? A gente não pode ignorar a crise, tudo que está acontecendo, né? A crise de saúde, a crise econômica, mas eu acho que também a gente tem que tirar o lado bom dessa crise, sabe? Então, a transformação digital que antes estava só batendo na porta, estava só avisando. Agora, chegou. Todo mundo está acelerando isso, é verdade. Chegou empresa, de repente. O pequeno empreendedor. Eu acho que, assim, e as pessoas estão aprendendo. A transformação digital, e o bacana que a gente tem visto, que tinha um mito que assim, a transformação digital ela vai, por um tempo, ser só na grande empresa. A necessidade fez até o pequeno empreendedor investir, né? Que agora faz parte do serviço dele, né?
o produto dele em si, talvez sem o lado digital, da entrega, da solução digital, não tem como não ter seu produto só sem essa parte. Não tem como. Né? Sim. E eu acho que o bacana também, o que acontece, como às vezes algumas coisas, algumas soluções, talvez não são assim tão acessíveis, talvez em termos ainda de preço, de valor, para certas casas, está acontecendo muito que está havendo essas associações, né? A criação de redes. Eu tenho conversado com alguns comerciantes que estão se juntando para ter um serviço colaborativo que atenda mais de um grupo. Então, isso está sendo muito legal também, né? A pessoa também aprender a trabalhar em rede. Então, eu acho que isso totalmente, ganha totalmente, o consumidor, ganha o empreendedor, né? O que você acha disso? Você tem percebido? Totalmente. E é o que você falou, é o que você fala aí nos seus livros, né? Sobre as competências. A gente está numa nova economia, já tem algum tempo, mas ela estava aí coexistindo com uma velha economia que já não fazia mais sentido, né? Nesse mundo aí digital, de informação, de tecnologia da informação, e de repente a gente teve que ir para a nova economia de qualquer jeito, e essas competências de trabalhar em rede, de estar conectado, e isso aí é muito necessário, é essencial até para a sobrevivência, e a gente está fazendo isso. Então, assim, é muito legal porque a gente está conseguindo desenvolver, sabe? Eu vejo nesses atendimentos que eu estou fazendo, as pessoas estão desenvolvendo, não tem outro jeito, não tem outro jeito. Então, é sentar ou chorar, ou levantar. Eu fiz um vídeo, até que a gente conversou, né, quando você me convidou, eu fiz um vídeo, a Altabooks me convidou, e eu falei assim, empreendedor, a gente tem que sentar e chorar mesmo. Tem, porque tem hora que é desesperador. Mas assim, você dá um tempo para chorar, depois você levanta, depois levanta e vai para ação. E empreendedor tem muito isso da mão na massa, da ação. E é agir de uma forma diferente, é agir em colaboração, é agir realmente testando. Então, eu tenho falado muito com os empreendedores, testa novos formatos. Hoje eu atendi uma empreendedora maravilhosa, ela tem um bar em Florianópolis há 7 anos, e um bar que é ela falou, eu criei uma comunidade. Aí ela falou eu falei assim, vou criar um web bar. As pessoas vão se encontrar, as pessoas vão se encontrar online. Assim, a conexão existe. Então, é super legal a gente ver isso. Assim, as pessoas estão conseguindo ver. Não é fácil? Claro que não. E uma das competências que a gente tem que ter, né, Carlos, você sabe disso, é a resiliência, né? A capacidade de se reinventar. Então, mas assim, eu percebo que o empreendedor brasileiro, ele é raçudo, viu? É raçudo, é um pessoal muito legal. Muito criativo, né? Eu acho que isso a gente tem uma natureza criativa. Eu acho que assim, uma coisa boa que tem acontecido também, Alice, é o seguinte, a gente, até o ser humano, ele tende, às vezes, um pouco a procrastinação, né? De, não, aquilo que eu quero fazer, vou adiar um pouco. Agora, a contingência atual está fazendo a gente, se a ideia vem, você acha que vai ter um jeito, tem que executar de imediato. Então, a experimentação do deu certo ou não deu certo, ela está mais rápida. Então, você acaba... Então, às vezes, né, fazer rápido não significa fazer de qualquer jeito. É ser mais intenso. É o que prega muito a questão da metodologia ágil, que é utilizada muito... Começou usando em projetos de tecnologia, hoje em dia a gente usa em várias cadeias, em vários negócios. Né? Então, a metodologia ágil, ela pega isso, experimente, pilote, pegue a sua ideia, põe em prática, analise no curto prazo a solução, veja com seus stakeholders o resultado e toma a decisão. Segue ou não segue? Isso aí. Então, então o planejamento, ele não é que ele perdeu qualidade, mas ele precisa ser mais intenso e a experimentação mais rápida para chegar à solução. Mais rápido. Né? A gente está ganhando com isso. Eu tive um professor de empreendedorismo muito bom na FGV e ele dizia, erra rápido. Porque eu tenho muita mania, né? A minha consultoria chama o pulo do gato. Então, eu sempre pergunto para os empreendedores, para consultores, né? Qual que é o pulo do gato, né? E esse professor, ele falou, um professor de inovação, ele falou assim, testa e erra rápido. Porque se você errar e ver que já... Né, se você tomar uma atitude e ver que errou, você já volta atrás rápido, assim. Então, a agilidade é muito essencial. E aí, nisso, os pequenos, eles saem na frente, porque grandes empresas, elas têm mais dificuldade de ser ágil, né? Você tem todo um processo, é uma burocracia
que se instala para você fazer essas mudanças. E os pequenos empreendedores, eles têm essa facilidade de mudar, de testar, de conversar com o público com mais proximidade. Então, isso tudo ajuda, né? A gente tem que pegar, a gente não pode ignorar os problemas, mas a gente tem que pegar as vantagens competitivas aí para avançar, né? Para se reinventar. Não tenha dúvida. E eu acho que você falou um pouco da parte emocional, né? No meu livro, a parte, as 3 macrocompetências, a liderança, eu desdobrei em 4 capítulos, que é a parte justamente humildade, empatia, resiliência e comunicação. Interessante que o livro eu terminei ele em dezembro do ano passado, antes da pandemia, mas eu vejo que está muito assim, acho que essa visão de empatia e resiliência, eu acho que o mundo está aprendendo a ter empatia, né? Eu acho que pensando em as grandes nações, se autoajudando, eu acho que isso é uma inspiração também para a gente, né? E internamente também, as cadeias de solidariedade, você vê pessoas que estão com dificuldade ajudando, né? Isso também já é uma característica muito do brasileiro, né? Do empreendedor, de querer dividir a sua boa ideia, se deu certo, né? Como é que você tem visto essas características emocionais? Como que o empreendedor tem lidado aí com essas situações aí de mais resiliência, mais empatia? A gente tem vivido eu acho que a gente já estava vivendo numa panela de pressão e a gente não se dava conta disso, né? A transformação digital, a nova economia estava aí batendo na nossa porta e a gente estava quase que fingindo que, não vamos ver, né? Vamos deixar as coisas como estão. E a pandemia, ela veio acelerar muitos processos. Eu estou no setor de educação, especificamente, e outro dia eu estava vendo uma live onde os especialistas falaram que a educação avançou 20 anos. Então, quer dizer, ficamos enrolando, e de repente, da noite para o dia, ela teve que avançar 20 anos, e isso é uma boa notícia. Mas isso, apesar de ser uma boa notícia, a gente tem um impacto, e aí eu vou falar especificamente do emocional, né? A gente tem um impacto importante. Então, eu acho que muita gente levou um baque e teve uma caída, sabe, Carlos? E eu acho que é importante a gente falar isso. Então, toda vez que eu faço mentoria, que eu converso com os empreendedores, eu tento ver até o estado emocional deles, porque empreendedor é um bicho otimista por natureza, a gente tem que ser otimista para viver num ambiente, né? O Brasil não é um ambiente fácil para empreender, tem várias, né, burocracias, é hostil mesmo, mas o empreendedor, ele tem que estar muito bem de cabeça, ele tem que estar, sabe, muito na saúde mental em dia para ele conseguir enfrentar esses obstáculos. Então, assim, sempre que eu falo com qualquer pessoa, quando eu escrevo, né, um artigo no LinkedIn, que eu escrevo bastante, é assim, cuida da sua saúde emocional, cuida de você primeiro, coloca a máscara de oxigênio em você, vê se você está bem, para depois você avançar no seu negócio. Então, eu acho que tem, como tudo na vida, vem no pacote. Tem um lado bom e tem um lado ruim. E a gente tem que estar sempre olhando para isso, né? A gente não pode ficar poliana e achando que tá tudo bom, mas a gente também não pode, né, ficar com aquela nuvenzinha em cima da cabeça, ó dia, ó céus, né? Então a gente tem que estar atento. Eu acho que o empreendedor tem que saber cuidar disso, tem que saber olhar com isso com atenção. E é legal que essa pandemia, eu acho que trouxe à luz, né? Antes era meio um tabu falar de saúde mental, era um problema, assim, nossa, mas não, é super importante. Tem que ser falado mesmo, as pessoas têm que conversar, porque senão a gente não consegue, fica no lugar, fica paralisado. O medo paralisa, né? Eu costumo falar, até eu também, assim como você também, eu gravei um vídeo falando sobre a pandemia, que está vinculado no Instagram da editora Alta Books, falando, eu comentei uma coisa assim, né, que a nossa vida ela não está parada, ela está sendo transformada. Eu acho que nós temos que aproveitar essa transformação. Quando a gente fala aí dessa parte emocional, e eu acho que também agora, né, a gente caiu numa visão muito que existe, às vezes quando você até pensa na vida pessoal, você tem um baque de saúde, você, poxa, agora eu vou mudar, vou cuidar mais, mas está todo mundo tendo um pouco isso, né, revendo as suas hierarquias, vendo que a vida tem uma hierarquia de prioridades. E a saúde física e mental passa por isso. Parece que é óbvio, mas nunca foi tão óbvio assim. Né? Eu acho que isso esse pré-requisito para você começar a se cuidar mais, vai ser positivo, né? Então, essa parte mental. Eu acho que a parte estratégica para o empreendedor, para o gestor, vamos pensar no microempreendedor, acho que a visão sistêmica também, aquilo que nós falamos aí de
de ele começar a ter que pensar em rede, ele entender que talvez ele tem que olhar mais para o outro muro, aumentar, se aquele mercado fechou, ele vai olhar outro, né? Um exemplo clássico aí que a gente está vendo vários depoimentos aí, os empreendedores de restaurante, né? Que passaram a ter que se rapidamente mudar cardápio, buscar novos públicos, levar em casa com qualidade a mesma comida que ele servia no restaurante lá, né? Com um conforto maior. Eu acho que isso vai ficar diferente depois. Acho que o profissional, pessoa, acho que a gente vai sofrer, mas nós vamos colher bons frutos aí em termos de maturidade aí, de pensamento, de gestão de negócios, né? Os nossos hábitos vão mudar, né? Já mudaram. E eu acho que depois que acabar esse momento mais crítico, eles vão mudar definitivamente, né? Então, hoje eu estava atendendo uma pessoa que vende roupa, e ela legal. Ia abrir uma loja e não deu certo para abrir a loja esse ano, era em janeiro. Aí ela falou, nossa, ainda bem que não deu certo, ainda bem que não deu certo, tá vendo? A Mari que me parabéns. Né? Senão estava fechada aí, tendo prejuízo. E assim, aí a gente ainda estava conversando sobre isso, né? Será que quando voltar as pessoas vão querer entrar na loja, experimentar a roupa? Eu acho que não. Eu acho que muita coisa, os hábitos vão mudar, né? Essa proximidade. A gente vai mudar como consumidor. E se a gente muda como consumidor, obviamente a gente muda como empreendedor, né? Tem alguns hábitos que a gente percebe, né? Vou dar um exemplo bem assim, simples, na visão do home office. Eu sou gestor de empresa, mas eu estou em home office pela empresa, eu trabalho em uma empresa de alimentos, mas eu sou da área técnica administrativa, então nós estamos em home office. Até na percepção do meu comportamento, por exemplo, né? Numa reunião online, eu percebo que eu estou até mais concentrado do que quando eu estava presencialmente no lugar físico. Eu acho que isso não vai mudar. Sim. Depois, quando eu voltar, acho que a minha capacidade de concentração até melhorou depois de estar no home office. Eu acho que cada um vai ter a sua experiência, que essa experiência, alguns itens vai ficar no seu mindset de ser, né? O mindset de crescimento que você vai ter e a mesma coisa o empreendedor, né? Eu acho que essa visão também de senso, uma coisa que eu tenho achado, que tem visto muitas histórias bacanas, né? O senso de responsabilidade social do empreendedor, né, Alice? A gente tem visto aí pessoas em dificuldade, empreendedores com dificuldade, mas com muita consciência, entender que o negócio dele depende, quer dizer, sustenta também outras famílias, né? Isso gera uma visão de sustentabilidade, de pensar em reduzir desperdício. Acho que comenta um pouquinho sobre isso. O que você tem percebido aí em relação a isso? Nossa, eu tenho visto uma corrente de solidariedade que é uma coisa absurda, ainda bem, sabe? É isso que dá uma luz pra gente, um respiro, né? Então, muita gente ajudando, muita empreendedora, que eu faço parte da rede, que não demitiu, mesmo estando com tudo fechado, não demitiu, vamos segurar a onda, e criando associações para ajudar pessoas que estão em comunidades perto, né? Então, aqui em São Paulo, quantas comunidades você não tem? Quantas, né? Você vai numa Paraisópolis, quantas mil pessoas ali que estão... Então, as pessoas criando correntes, se ajudando, fazendo rifa, sabe? Rifa online para ajudar. Então, isso é muito legal, assim. Você vê que tem uma ampliação de consciência. A minha preocupação é se isso vai se manter depois que acabar, né? Que a gente voltar ao normal. Eu espero que não. Eu acho que o ajudar, e aí não tem nenhum poliana nesse sentido, não. Ajudar faz a gente se sentir... A gente se fortalece quando a gente ajuda. Então, eu espero que as pessoas percebam isso e que mantenham isso depois que passar essa pandemia, né? Me fala uma coisa, Alice, nas suas mentorias, você tem percebido aí na conversa com os empreendedores, qual tem sido assim, a preocupação mais comum, né? Assim, qual que tem sido, você tem visto algum viés de desafio comum a toda a classe? Óbvio, o desafio de ter perdido a receita, mas você percebe alguma coisa comum aí? Assim, qual é o gosto em comum que eles têm tido? Carlos, eu tenho a sorte de conversar com empreendedores do Brasil inteiro e de vários setores diferentes, vários setores. Então, desde o varejo, saúde, alimentação e tal. Mas tem um ponto em comum entre eles, que é a dificuldade dessa transformação digital.
A gente estava acostumado no pessoal a usar o WhatsApp, né? A falar nas redes sociais, mas usar isso como fonte de negócio ainda é uma barreira. Ainda é uma barreira. Então, porque você pode eu ser acho que assim, por aquele serviço também que ele não está acostumado, né? Eu conversei com uma empreendedora esses dias, ela é da área de saúde, ela faz ginástica funcional em parques aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, por exemplo. Ela teve que digitalizar o negócio todo dela, de uma hora para outra. E assim, só que agora ela oferece esses cursos, essa ginástica funcional na casa das pessoas, e aí ela falou, por que não oferecer meditação também, porque as pessoas estão precisando, né, de pilates, alongamento, sabe? Não só ficar ali na ginástica. Então, assim, mas essa digitalização, ela não é fácil. Tem as ferramentas... Tem um investimento, né? Acho que tem uma coisa também, né, que nesse momento, qualquer desembolso, a pessoa pensa... Porque todo mundo agora está pensando muito no curto prazo. Eu digo assim, às vezes é um investimento que vai te dar um retorno, que até por questão de sobrevivência, mas a tomar a decisão não é fácil. Né? Talvez tenha que até você, nesse momento, pegar algum empréstimo para investir, modificar, investir, por exemplo, na transformação digital, para você conseguir dar continuidade ao seu negócio. Mas essa tomada de decisão de aporte de mais dinheiro no momento de baixa receita não é fácil, né? Mas, Carlos, tem muita ferramenta hoje que está sendo disponibilizada de graça. Tem muita coisa. Né? Quando eu comecei a empreender em 2005, tinha tão pouca coisa. E hoje a gente vê tanta ferramenta, tanta informação, sabe? Que a dificuldade até maior é o filtro. E aí eu vou dizer uma coisa que eu acho que ajuda quem está assistindo a gente. Eu, como jornalista, eu entrevistei empreendedores no Brasil inteiro. Eu rodei esse Brasil entrevistando empreendedores, assim, grandes empreendedores que faturam aí na casa dos bilhões ou que impactam milhões de pessoas. E muitos deles me disseram que o pulo do gato deles aconteceu porque crise o Brasil tem desde 1500, né? Esse ponto a gente... exatamente. Crise é uma coisa... de crise, Exato. Então, assim, não é a primeira crise que a gente vai ter e nem vai ser a última. Então, todos os empreendedores que se deram bem porque eles investiram na crise. Então, apesar da crise ela retrai a gente, ela recua a gente, quem tem ousadia e a cabeça no lugar para investir na crise, falar, não, eu vou investir, eu vou atrás. Quando as coisas voltam ao normal, essa pessoa está mais preparada do que o outro que se paralisou com medo. Eu escrevo, quando eu falo de liderança no livro, eu escrevo uma frase que assim, até pesquisando, eu coloco isso. Ó, os grandes líderes mundiais, né, que você tem, que se destacam, o protagonismo deles apareceu em momento de crise. Né? Acho que isso se aplica muito aí ao empreendedor, ao gestor, à nossa vida aí. Eu acho que temos que encarar dessa forma, né? Porque é a essência da resiliência, né? Você sofrer um impacto, absorver aquele impacto e ser melhor um pouco do que você era antes, né? Eu acho que é isso. Exatamente. Né? E essa ousadia, esse investimento na crise que vai trazer frutos. É exatamente o que você falou. É o protagonismo que faz você se diferenciar dos outros, da concorrência, né? E se destacar no mercado. Então, vamos aproveitar esse momento de crise para investir, sabe? Eu acho que isso fica aí o recado. Com certeza. Óbvio que eu acho que também uma coisa muito bacana, né, Alice? Eu acho que as pessoas vão também desenvolver, óbvio, de novo, falamos de ter mais atitude, mas também a análise crítica vai melhorar muito, de olhar aquela questão da visão sistêmica que eu falei, né? O empreendedor, o gestor, ele vai se desenvolver nessa questão de observar mais, entender mais as oportunidades que talvez ele não enxergava. Como falamos, né? Se associar em rede, olhar novos mercados que ele nem imaginava, entender que o negócio dele não é só aquele pedacinho, o serviço de entrega, o marketing digital tem tudo a ver, né? É muito legal. Eu, por exemplo, tive experiência já nesse período aí que eu me surpreendi, às vezes, algo que eu comprava de alimento, eu me surpreendi agora com um serviço excelente que ele tem de entrega, que eu não sabia que ele tinha. Então, quer dizer, é o outro lado que vai surpreendendo, né? E estamos mais atentos também, né? Estamos observando mais também, né? Como é que a gente presta serviço e como é que a gente é atendido, né?
Você falou aí que observou e eu achei interessante isso, né? Eu não estou saindo de casa para nada, eu estou desde o dia 13 de março completamente isolada mesmo. Eu saio para fazer compras, né? Eu tenho um mercado do outro lado da rua, então em vez de pedir, o resto tudo eu peço. Mas para comprar fruta, eu tenho um hortifruti do outro lado da rua de casa, então eu falei, vou atravessar a rua para comprar fruta fresca e tal. O cuidado com que eles estão cuidando disso, assim, sabe? Todo mundo tem que entrar de máscara, tem gente para entrar, tem fila para entrar, porque tem um número reduzido de pessoas lá dentro. Então, esses cuidados, a gente está mais atento para observar isso. Então, eu compro mais tranquila, compro até mais, né? Então, a gente muda como consumidor, e isso faz a gente mudar como empreendedor também. Quando a gente é empreendedor, a gente está mais preocupado, está mais atento ao nosso cliente, né? Muito legal. E assim, né, você falou de cliente, eu acho que esse é um ponto também, né, vamos ver os dois lados. Nós como cliente e nós como, né, fornecedor, né? Eu acho que até a cultura, acho que o cliente ele vai tender a ficar mais exigente, mais seletivo, por ter menos recurso, né? Ele vai valorizar mais o que ele tem na mão para gastar. Isso vai ser um aprendizado dos dois lados, né? Primeiro a gente vai ajudar o próprio empreendedor a desenvolver melhor o serviço, ser mais assertivo em dizer o que a gente quer realmente, né? Eu acho que isso é um negócio bacana também, que vai ajudar. Eu acho que essa relação de cliente com fornecedor vai melhorar muito. Acho que sim, acho que sim. Eu estou vendo um recado aqui, dá licença, a minha irmã que está em Recife, oi, mandou aqui uma mensagem. Eu estou em São Paulo, mas eu tenho uma irmã que está em Recife, ela mandou uma mensagem aqui falando que a gente não deve desperdiçar a crise. Ela oferece a oportunidade da gente fazer as coisas diferentes. Eu acho que é por aí mesmo, legal, assim. Acho bacana, que é um momento de aprendizado, né? Vamos aprender, né? Com essa crise. Não tenha dúvida. Aproveitar também que você comentou da sua irmã, dar um abraço aqui também para o Fabiano Cachito, aí, que ele está assistindo a gente também. O Fabiano, ele também é autor da Alta Books, né? Eu fiz já 2 lives com ele. Que legal! Ele é autor do livro do Desemprego à Recolocação, também nós falamos muito aí sobre o momento da crise, né? Quem já estava tentando se reposicionar. Falamos um pouco que, mesmo na crise, pode ser um momento também de você decidir mudar de carreira. Esse é um ponto interessante também, né? Você deve apoiar muito pessoas que às vezes têm uma carreira corporativa e pensa em empreender, né? Como é que você vê o momento agora, né? Acho que talvez as pessoas se desencorajem mais, mas como a gente está falando aqui, né? Pode ser até que nesse momento, às vezes, uma infelicidade de desemprego pode gerar aí uma oportunidade de você começar a empreender, né? Eu conheço muitos casos, porque a gente separa, né, quando a gente estuda o empreendedorismo mais na teoria e tal, nas pesquisas, o empreendedorismo por necessidade e por oportunidade, né? E o Brasil, infelizmente, ainda tem um grande número de empreendedores por necessidade, porque é um país que tem dificuldade econômica, né? Então, muita gente que empreende por necessidade. Mas nem por isso você pode dizer que é um empreendedorismo, vamos dizer, pior. Não, porque a pessoa, por necessidade, ela pode criar um bom negócio. Então, tem vários exemplos da pessoa que começa a fazer bolo em casa e vai vender depois e como se dá bem e tal. Eu acho que o pulo do gato nesse sentido é a capacitação empreendedora. Eu sou formada em jornalismo e atendo pessoas de várias profissões diferentes e a gente não tem uma capacitação empreendedora nas faculdades. A faculdade ensina a gente... Você é engenheiro de formação, é isso, né? Eu sou engenheiro de formação, também. Aprendi na prática, então, depois na teoria. A experimentação a gente aprende na faculdade. Exatamente. Não, a gente aprende as nossas profissões, mas a gente não aprende a empreender. Mas isso não impede da gente depois buscar essa capacitação. Então, hoje tem uma série de capacitações aí disponíveis, né? Então, o próprio Sebrae, que é um dos players mais antigos, mais a Rede Mulher Empreendedora. Outro dia, eu já fiz aula de empreendedorismo na FGV, daqui de São Paulo. Eles disponibilizaram uma plataforma online gratuita para as pessoas se capacitarem. Então, quer dizer, a gente está falando de grandes instituições que estão oferecendo capacitação para a pessoa empreender. Porque empreender não é assim, eu gosto do que eu faço e vou dar certo. Não.
você tem que estar preparado. Você tem que saber mexer com finanças, você tem que saber fluxo de caixa, você tem que saber atender, você tem que saber gerir pessoas, então você tem que se capacitar. Eu falo sempre para todo mundo, vai atrás de conhecimento. O empreendedor ele tem que construir seu próprio plano de carreira, seu próprio plano de capacitação, ninguém vai fazer isso por ele. Então, ele tem que perceber, acho que aí vem de novo a visão, né, de empatia, né? Eu costumo dizer que no livro eu falo que o primeiro passo de desenvolver empatia é você olhar para si mesmo. Porque eu acho que o empreendedor tem muito isso, né? Ele tem que ter muita humildade, que também é outro item que eu abordo na liderança, de olhar, cara, eu tenho essa deficiência, eu tenho que ir atrás, né? Porque eu tenho que resolver isso, é meu negócio. Né? E é isso mesmo, mas que coisa mais legal do que você fazer seu próprio plano de carreira e seu plano de capacitação? É autogestão da sua carreira, né? Muito bom, é muito bom. É uma liberdade que vem com uma responsabilidade, mas é muito bom. Se você sabe lidar com esses dois conceitos, a liberdade e a responsabilidade, não tem nada melhor. Se eu tenho uma ideia, o nome, assim, o meu título do meu livro é A Trilha da Competência, mas no subtítulo é Assuma o controle do seu crescimento contínuo. Nós somos donos do nosso crescimento. Eu vou te fazer uma pergunta, porque fizeram aqui no início, já faz um tempo, eu não vou saber dizer quem fez essa pergunta, se ela está aqui ainda, mas me interessei também. Quais são as competências que você fala no seu livro? Então, vamos lá. Eu desdobro, eu chamo a tríade da competência, que assim, basicamente é método, liderança e conhecimento técnico. Okay? Então, liderança, eu desdobro em 4 capítulos, que é resiliência, humildade, empatia e comunicação, que é a nossa base de inteligência emocional. A parte de método, eu desdobro em disciplina e foco, gestão da rotina e atitude para resolver problemas. E te dá a tua base o quê? De organização, potência para você planejar e executar. E o terceiro lado, conhecimento técnico, que acho que está acontecendo muito agora, eu desdobro em dois capítulos, que é a parte de visão sistêmica, aprendizagem contínua e atualização tecnológica. Né? Porque você imagina o que está acontecendo, a gente falou de transformação digital. Então, o que eu coloco no livro, então, são 9 capítulos, então, que desdobram essas 3 macrocompetências. E aí, o que eu coloco muito, o que eu defendo muito no livro, é o equilíbrio disso, né? Porque, às vezes, você tem uma restrição num desses, talvez a outra não vai compensar. Então, a liderança, o seu emocional, com a sua metodologia e o seu upgrade necessário para aquele teu negócio de conhecimento técnico, é o que vai te dar esse equilíbrio de potência de competência. É isso que eu... Muito bacana. Aí no livro, né? Muito bacana. Estou curiosa para ler. E é legal que o triângulo, ele dá essa ideia do equilíbrio, né? Não adianta você forçar num lado e não forçar no outro, assim. É uma coisa que você tem que estar sempre equilibrando, né? Bem legal. Bacana. Ô, Alice, e o seu livro, como é que está estruturado? Me conta um pouquinho. Eu também estou curioso para ler também. Como é que você estruturou o livro? Bacana. Então... Ele é um livro muito prático. Eu gosto dessa coleção do Paraleigos, né? Muito bom. Que é uma coleção. Já comprei vários. O Paraleigos eu gosto muito, assim. Ele na verdade, a tradução do For Dummies, que é uma coleção muito conhecida lá fora, né? Foi criada nos Estados Unidos. E aqui eles traduziram como Paraleigos. Mas Paraleigos aqui tem uma conotação, às vezes, até... é porque eu não entendo nada. Não, é aquilo assim, você sempre pode melhorar, né? E eu acho que isso é muito legal. Eu acho que é muito legal no livro. Qual é o essencial que eu preciso saber para aquilo? Né? Exatamente. Isso é muito legal. Então, quando eles me convidaram para escrever o livro, Alta Books, eles orientaram muito com essa linguagem mais didática, mais fácil. Tem vários quadrinhos com dicas, não sei se dá para ver, mas tem vários quadrinhos com dicas, sabe? Ele é bem palatável. Ele é bem palatável. E eu tentei não só trazer a parte prática, mas também trazer muita reflexão. Então eu começo lá, eles falam que o primeiro empreendedor do mundo foi o Marco Polo, quando fez a expedição dele para o Oriente, né? Tem até uma série na Netflix, né, que conta a história do Marco Polo. Então eu conto essa história desde o Marco Polo, como é que se criou essa coisa em torno do empreendedorismo, os antigos burgueses, né, que saíam nas grandes navegações, que corriam riscos
sem ter nenhuma garantia de que ia dar certo, que eles se destacavam dos nobres e tal. E aí eu começo com essa historinha e chego até as metodologias ágeis que você citou, falando do Vale do Silício, falando, né, da nova economia, da inteligência artificial, transformação digital. Então, ele é bem atualizado. E tento também explicar para a pessoa, tá bom, já que você quer ser empreendedor, para quem não quer ser empreendedor, eu acho que é um conhecimento importante para a gente se ter, porque a gente está numa economia empreendedora, né? Tem até uma hora que eu falo que a gente está vivendo a era do empreendedorismo. E para quem quer empreender, o livro vai desde o beabá mesmo. Como é que você monta uma empresa? Como é que você monta um CNPJ? Como é que você escolhe a natureza jurídica do seu negócio? Como é que você monta um modelo de negócio? Ele é um guia. Aí ele é bem guia. Como é que você escolhe um sócio? Como é que você faz a transformação da sua empresa, assim, no sentido de querer fazer ela crescer e escalar? Legal. Então, ele tem muitos capítulos, eu acho que tem 32. Eu lancei em 2018. Ele está dividido em 6 partes e ele tem tem 29 capítulos. Desculpa, tem 29 capítulos. Acho que tinha 32 e depois na edição a gente cortou. Mas ele é bem didático mesmo, assim, ficou um livro bem robusto e que eu uso muito nas minhas aulas, uso como referência, indico aí para quem quiser aprender. Aproveitar o desconto, né, Carlos? Não, é isso aí. Então, desconto de 30%. Tem um link de desconto aí no nosso Instagram aí, de 30% aí, né, do empreendedorismo para leigos e também atriz da competência. Aproveitando de novo aí para agradecer aí ao time da Alta Books, eu vi que a Viviane Paiva estava aí assistindo, agradeço a Viviane aí pelo apoio. E eu acho também, assim, tem títulos ótimos, né? Eles têm grandes títulos aí, como o do Jim Collins, né? Do Robert Kiyosaki. Então, excelente portfólio aí. Uma bacana... Eles têm uma bíblia do empreendedorismo, né? Que é o empreendedorismo, modelo de negócios, né? Do Osterwalder, o Canvas, mesmo, o famoso Canvas, né? É da Alta Books também. Então, a Alta Books é uma editora bem bacana e bem comprometida com isso, né? Alice, nós estamos caminhando aqui para os últimos, acho que 5 ou 8 minutos aí, só para a gente concluir aqui a nossa síntese aqui, né? O que você, assim, se você... É difícil dar conselho, né? Mas qual é o principal... Que recado você deixaria de mensagem aí para os empreendedores aí, nesse momento aí, né, das próximas semanas, meses aí? É o que? Cabeça fria, fé? O que é algo mais espiritual ou é algo mais, assim, estratégico? Acho que as duas coisas, né? Força, você falou, eu fiquei lembrando do força, foco e fé, né? Isso aí. Para a gente manter a tríade aí que você ensinou, né? Vamos manter essa tríade, a força, o foco e a fé. Eu acho que o empreendedor precisa ser otimista. A gente é ponta de lança de transformação, de mudança. Então, eu acredito que o empreendedor tem até uma responsabilidade social de levar as pessoas para frente, de levar as sociedades para frente. Mas e para isso a gente precisa de ter fé mesmo, assim, acreditar em alguma coisa, e não importa, não estou falando de nenhuma religião, mas acreditar em alguma coisa e principalmente acreditar em si próprio. E a gente acredita na gente mesmo quando a gente se conhece. Então, se eu posso deixar uma dica, trabalhe o autoconhecimento. Acho que o autoconhecimento é um exercício que a gente vai começar quanto antes melhor, e a gente vai levar o resto da vida, porque a gente muda, né? Somos seres aí dinâmicos, estamos sempre mudando, mas quanto mais a gente investe em autoconhecimento, mais a gente colhe os frutos. Então, se eu posso deixar uma dica, eu queria deixar várias, mas uma é isso, investe em autoconhecimento, que eu acho que isso ajuda a ser mais tolerante com o outro, isso ajuda a gente a ser mais otimista. A gente vê o tanto que uma vez eu li, eu não lembro qual autor, que ele falou, cada pessoa é um universo. E é verdade mesmo. Então, a gente tem que descobrir qual é o nosso universo, né? Não tenha dúvida. Eu acho que é muito por aí mesmo, né? Acho que é aproveitar esse momento aí, complementando o que você falou, né? Para autorreflexão. Eu acho que entender o que é essencial aí no teu negócio, na tua vida. Acho que a gente vai, passando isso, a gente vai poder, acho que a gente vai ter uma firmeza. Eu acho que tem um grande amigo meu, Luiz André, que deve estar até assistindo aí, ele fala uma frase que eu gosto muito, né?
A fé inabalável é ter ausência de dúvida. Ausência de dúvida no que você quer para você, para a sua vida, para o teu próximo. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que a nossa fé inabalável vai se desenvolver muito nesse momento aí. E, óbvio, até essa fé vai ter um aprendizado. Vai ter oportunidade de estar mais junto das pessoas, acho que algumas redes que estão se construindo, né, de autoajuda, de cadeia de ajuda no mundo inteiro, como eu falei antes, não vão ser destruídas, vão continuar. A gente tem que ter, né, bastante fé que vamos viver um mundo melhor na frente, né? É isso aí, é isso aí. Tem que ter esse otimismo, porque, na verdade, quem vai fazer esse mundo é a gente, né? A gente tem que acreditar nisso, mesmo que pareça o contrário, às vezes. Se a gente não acreditar nisso, a gente não consegue mudar, né? É verdade. E assim, e te dar os parabéns aí, que você é uma missionária, né, Alice? Eu acho que o apoio que você dá aí para as pessoas nesse momento, né? Pessoas que às vezes estão sozinhas, né? E estão aí, precisam realmente de uma experiência, de um conforto, né? Até de uma orientação técnica. Eu acho que o teu trabalho é um trabalho realmente muito bacana aí, de missionário mesmo. Parabéns. Muito obrigada, mas eu sou só um fiozinho nessa rede aí, tem um monte de gente ajudando e participando, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Isso eu acho que o individual ele vai continuar sendo, mas o mais importante hoje em dia é a rede que se forma. Eu concordo contigo. Né? O exemplo nosso aqui, né? Nós estamos aqui por um propósito comum, né? Juntar aí a minha aflição e a sua, mas também nossas duas boas mensagens aí de que a coisa vai melhorar, né? Isso aí, isso né? aí. Okay, é isso aí, Carlos. Agradeço super seu convite. Foi um prazer te conhecer, né? Na verdade, a gente está se conhecendo agora, cara a cara, né? Mas, assim, uma vez que a gente está conectado, como eu digo, estamos para sempre, né? Já estamos conectados e vamos manter, né? Vamos ver se a gente repete a dose aí. Eu acho que também, de novo, tem outros parceiros aí. Acho que eu sugiro aí, se você quiser também fazer uma live com o Fabiano Cachito, acho que vocês são temas bem comuns também. Ele trabalha muito com essa visão de encorajando pessoas aí se reposicionar na carreira, como você também sugere. Eu acho que é bacana aí. Ok? Vamos tentar fazer uma nova aí para a gente, né, continuar essa conversa aí bacana aí. Tá bom? Um grande abraço para você, tá? Te agradeço aí. Tudo de bom. Um abraço. Tá joia, obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada a todos aí que acompanharam a gente, né, Alice? Espero que tenham gostado. Isso aí, agradeço. Vamos interagindo aí na rede, né? E se quiserem uma boa leitura, né, Alice? Vamos fazer aqui um jogral aqui, Alice. Pega o teu livro aí. Aí, ó, né? Uma boa leitura, né? Com desconto. A da competência e empreendedorismo para leigos, né? 2 publicações aí da Alta Books. Excelente editora, muito bom aí. Obrigado aí. Tá bom, tá joia. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Até logo, tchau. Tchau.